primeiro domingo nós aqui tratamos de um desses encontros com Jesus, e aconteceu algo muito curioso, muito até importante para mim. Um amigo meu veio, eu convidei, ele veio, fiquei até muito lisonjeado. E naturalmente, eu não vou perguntar quantos se lembram qual foi a passagem estudada no primeiro domingo da série, porque às vezes eu posso me frustrar. Mas eu digo a vocês, conversamos aqui sobre aquele encontro de Jesus com um paralítico levado por 4 homens, que eles então sobem ao telhado, abrem, descem o paralítico, que se encontra com Jesus. O fato é que naquele dia, a minha ênfase era sobre a prioridade, a urgência e a maior relevância ao perdão dos pecados. Esse é o verdadeiro milagre, porque Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico, e eu reafirmei o meu ponto ao dizer que ao final, quando o paralítico foi curado da sua paralisia, a Bíblia deixa claro que Jesus o curou para provar que ele tem poder para perdoar pecados. E então, quando eu chego em casa à noite, eu vi um e-mail do meu amigo. E no e-mail, meu amigo muito educado, ele agradecia o convite, ele tecia lá os seus comentários, mas num dado ponto do seu e-mail, ele me fez uma indagação. Ele disse: Roberto, você acredita sinceramente que naquela história que você contou, seria suficiente se Jesus apenas tivesse perdoado os pecados e não tivesse curado o paralítico? A pergunta é inquietante. E foi muito interessante para mim, porque num certo momento, lendo o e-mail, eu pensei: eu não devia tê-lo convidado. Seria suficiente o paralítico voltar para casa na mesma maca que ele foi, carregado pelos mesmos amigos, tendo tão somente o primeiro milagre? Bem, eu respondi o e-mail: sim, creio que sim, é suficiente sim, olhando não só para o texto, onde tudo aponta a maior necessidade, ao maior milagre, que é o perdão dos pecados, que nos reconcilia com Deus, que nos restaura a alma. Seria suficiente sim. E mandei aquele e-mail há mais de 15 dias. Até hoje ele não respondeu. Mas eu preciso dizer para vocês que essa questão não fugiu da minha mente. E é muito interessante a forma como Deus ainda fala conosco hoje, porque eu tenho certeza que Deus usou aquele meu amigo para mexer com aquela pergunta no meu íntimo, e sem ele saber, ele mudou os rumos da nossa série, porque aí então eu fiquei querendo estudar mais sobre esse aspecto. Seria suficiente o Senhor Jesus se encontrar com alguém que tem inúmeras demandas na vida, tem inúmeras questões complicadas na vida, e Jesus então tão somente revelar-se como aquele que salva da separação que o pecado faz com Deus, que perdoa, que atrai, que limpa, que regenera, e sem nada mais? Será que isso é razoável? Será que isso é bom? E eu estou dizendo essa introdução
apenas para mostrar como Deus nos conduz, a sua palavra, ao estudo e até a pregação. E eu fui levado então ao texto que nós vamos meditar nessa manhã, na expectativa de que Deus sabia que você estaria aqui. Eu não sei se é por esse motivo, mas eu prefiro crer que sim, que Ele então muda os rumos da série, para que a gente estudasse esse texto que está em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Abram lá, por favor. Lucas 7. Eu gostaria de ler a passagem que vai do versículo de número 36 até o 50, que é o último do capítulo. E gostaria de encorajá-lo a prestar muita atenção na leitura das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus, e eu creio que o Espírito pode lhe iluminar aí a respeito das lições do Senhor para a sua própria vida nessa passagem. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor, Simão, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, Simão, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Respondeu-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, ela não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: mas quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui. Ó Deus, mais uma vez, Pai, nós lemos a tua palavra. A nossa expectativa, Senhor, é que o Senhor fale conosco pelo poder e a unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que encontro singular, que narrativa curiosa. Um encontro com Jesus. Na
Na verdade, quando nós olhamos para esse texto, salta aos olhos duas figuras muito distintas que se encontraram com Jesus nessa passagem. O texto revela, em primeiro lugar, um homem chamado Simão. Simão é um fariseu, é um cara bem postado na sociedade e na religião. Ele convida Jesus para jantar. Jesus está na sua casa. A Bíblia não deixa claro quais são as suas grandes e reais intenções, mas ele quer conhecer mais esse Jesus, ele quer avaliar esse Jesus, ele quer, quem sabe, trocar uma ideia, ele quer entender melhor, porque o texto mostra que ele está avaliando Jesus. De outro lado, o texto mostra para nós uma mulher. Muito curioso, porque a narrativa bíblica faz uma explicação dela entre vírgulas, dizendo que essa mulher, ela é pecadora. Essa é a marca dela. Todo mundo vê, todos sabem. E o texto repete isso quando o próprio Simão, na sua mente, ao julgar Jesus, ele insinua: se ele fora profeta, ele bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Todos os comentaristas, é muito interessante, porque o texto não chega a esse detalhe, mas todos a reconhecem como a prostituta da cidade. Visível, todos sabem, estampado na testa: pecadora, pecadora. Essa mulher, então, de uma maneira completamente anômala, a ótica humana, inclusive inconveniente, ela adentra uma casa onde Jesus está jantando com seu anfitrião, ela se debruça aos pés do Senhor, ela lava os pés com as suas lágrimas, ela enxuga com seus cabelos, ela não cessa de beijar, e ela unge com aquele bálsamo precioso do vaso de alabastro que levara. E Simão observa. Ele julga a mulher, ele julga Jesus, e a si mesmo se julga. Ele julga a mulher porque é ele quem diz. Se Jesus soubesse, saberia quem e qual é esta mulher, porque ela é pecadora. Ele julga Jesus porque ele diz: ele não é profeta, não é não. E ele julga a si mesmo porque, afinal de contas, ele é muito bom. E aqui eu preciso já introduzir algo para os irmãos. A sabedoria de Jesus, a perspicácia cirúrgica do Senhor Jesus. Ele sonda corações, ele sabe o que eu e você pensamos, ele conhece, querido. E ele conhece o que Simão está julgando. Então o Senhor Jesus diz: Simão, eu posso te contar uma história? E Simão diz: veja como é o típico fariseu. Ele acaba de dizer no coração: não é mestre não, não é profeta não, isso aí é um charlatão, inclusive está até impuro porque foi tocado por essa prostituta. Mas quando Jesus pergunta: posso te contar uma história? Ele diz: dize-a, mestre. Porque afinal de contas ele é hábil. Ele é hábil em ter uma aparência exterior muito polida, politicamente correta e educada, quando isso é completamente dissociado da sua essência. Dize-a, mestre. O Senhor Jesus então conta para ele essa historinha, que um certo credor tinha 2 devedores. E o Senhor Jesus é muito preciso ao colocar que um dos devedores devia 50 denários e o outro devia 10 vezes mais, 500 denários. E de repente, o credor, diante dos 2 devedores que não tinham como pagar as suas dívidas, o credor fala: eu perdoo, está cancelada
a dívida. E Jesus então pergunta: Simão, qual dos dois vai amar mais? E Simão, que além de ser hábil de julgar, ele olha para a história e ele diz: eu creio que aquele a quem mais foi perdoado. E o Senhor Jesus então diz: disseste bem, aquele a quem mais foi perdoado amará mais. E essa parábola, ela é muito preciosa, e ela revela para nós algo fantástico, que é uma testificação de quem é perdoado em Cristo. Essa parábola revela para nós que aquele que tem um encontro real, genuíno, salvífico, de arrependimento, de fé em Cristo, e ele é perdoado, existe uma evidência lógica e visível, que é o amor. É Jesus quem está dizendo. Mas essa mesma história, ela pode ser interpretada de um jeito equivocado. Algumas pessoas podem olhar para essa parábola e pensar assim: bem, um devia 500, outro 50. E no final, quando ambos são perdoados, o que devia 10 vezes mais, ele ama muito mais. Então já sei. Para eu amar mais o Senhor Jesus, eu vou pecar mais. Porque quanto mais eu pecar, quanto maior for a minha dívida, então mais eu vou amar o Senhor Jesus. E o pior, alguns podem olhar para esse texto e dizer: Jesus está dizendo que Simão é o que deve 50 e essa prostituta é a que deve 500. Então eu acho que o caminho é a prostituição mesmo. E sabem, queridos, o que o Senhor Jesus está revelando aqui é uma verdade, que ela é um perigo no instinto do coração humano. E eu vou dizer qual é a verdade. A verdade é que quando nós somos hábeis em ter uma vida que ela é exteriormente muito polida e adequada, nós somos como que instintivamente avaliados por nós mesmos como bons demais, e que talvez precisa, tudo bem, eu não sou perfeito, tá, eu preciso talvez de muito pouco ali de Jesus para estar com Deus, porque eu sou muito bom. E não se iludam, não se iludem. Simão é um cara socialmente aceito, ele tem sua casinha, ele é fera na igreja, na religião, na sinagoga, ele é fariseu. Mas não só isso, ele é arrumadinho, ele é limpinho, ele é penteadinho, e não só isso, ele é curioso, ele convida Jesus para jantar, ele quer ouvir, ele é fera. E outra, ele deixa a porta até aberta. A mulher conseguiu entrar, ora bolas. Simão é assim. E é um perigo muito grande, queridos, quando você, talvez nesse auditório, passa completamente despercebido, uma roupa adequada, uma postura razoável, você não está nem gritando. Poucos estão dormindo, mas são poucos que eu estou olhando aqui, não influencia muito. E de repente, você vai indo muito bem. E o que Jesus está revelando nessa parábola é a sensação. Há pessoas que elas não têm a sensação de que elas são profundas e enormemente devedoras diante de Deus. Sabe, em alguma medida, eu preciso confessar que isso aconteceu comigo. Diz a minha mãe que eu era fofinho demais. A minha mãe fala que nem chorar eu chorava. Se
se eu tivesse com fome, sujo ou com sono, diz ela que eu só fazia negócio especial. Fui crescendo até aqueles descaminhos de meninos, no meu caso, foram todos por conta dos meus irmãos, que me levavam, não eram ideias minhas. Aos 9 anos de idade, eu então pela primeira vez ministrei uma classe de escola dominical para a igreja inteira. Não tive crise da adolescência, não, rebelião com os pais, juntar com amigos, pornografia, nada, roubar dinheiro, carteira dos pais, nada. Bom na escola, bom, nunca colei na escola, é filar, né? Aqui é filar, nunca filei na escola, não. E eu vou contar uma coisa para os irmãos, com toda a transparência que eu tenho que ter. Quando eu vi às vezes alguns testemunhos de pessoas que vinham à frente para dizer: meus irmãos, eu nadava na lama do pecado, nas orgias, nas bebidas, aquele testemunho me dava inveja. Eu falava: eu nunca vou dar um testemunho desse, porque eu sempre fui bom, não vou dar. E eles então contavam como é que Deus transformou a vida deles. Eu falava: cara, olha aí, nunca vai ter. Porque talvez eu estivesse até aquele momento como Simão, curioso por Jesus, ouvindo e tratando, mas sem perceber que dívida era essa que eu tinha com meu Deus. E vou dizer uma coisa para vocês: é muito mais fácil você se reconhecer pecador quando as pessoas põem o dedo na tua cara e diz: prostituta, mentiroso, corrupto, ladrão, sem vergonha. Agora, e quando ninguém põe o dedo, porque você é hábil em conviver socialmente, é hábil nas artimanhas da religião, você se convence de que você é bom. E isso, diz o Senhor Jesus, vai lhe roubar um real encontro salvífico com Jesus. Posso lhe contar o que aconteceu comigo? A minha vida só mudou quando eu respondi a uma pergunta. E a pergunta é essa: quem é o maior pecador de toda a história? Quem é? Se você tivesse que responder essa pergunta, mas espera lá, com riqueza de evidências e provas, quem é o maior pecador de toda a história? E eu sei que a nossa mente pode rodar, pode ir para períodos antigos de imperadores sangrentos, pode seguir para histórias mais recentes como Hitler. Podemos, quem sabe, então olhar para as escrituras e vermos alguns reis lá do próprio povo de Israel, como Acabe, sua esposa Jezabel, que coisa odiosa. Mas certa feita eu fui tomado de assalto com uma caminhada de perspectiva do apóstolo Paulo a respeito de quem ele era diante de Deus. E rapidamente eu posso dizer a vocês algo muito curioso. O apóstolo Paulo escreveu por volta dos idos do ano 55 a 56, 57, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, no verso 9, veja, ela é das cartas primeiras, ele diz lá:
eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu não seria nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. E quando a gente lê esse texto, o texto nos chama a atenção, porque é um homem, parece que cheio de humildade. Mas vejam que ele é o menor dos apóstolos. Menor dos apóstolos. Os anos passam, talvez 4, 5 anos depois, Paulo agora está preso, ele escreve uma nova carta. E essa carta agora é lá para os Efésios. E nessa carta, no capítulo 3, no verso 18, ele parece que já conceitua de uma maneira diferente. Ele diz assim: eu sou o menor de todos os santos, e a mim me foi dado o privilégio de pregar as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Vejam, na carta de Efésios, Paulo já se coloca como sendo o menor de todos aqueles que creem em Cristo, que são os santos. De repente, alguns anos mais passam, talvez mais 2, 3 anos, e Paulo escreve a sua carta a Timóteo. Essa eu gostaria que vocês abrissem lá. 1 Timóteo, no capítulo 1, nós já estamos aqui por volta do ano 63, 64, e essas são as datas aproximadas dos historiadores. No capítulo 1 de 1 Timóteo, eu gostaria que vocês acompanhassem aí, para respondermos ao final. Apenas os versículos de número 15 e 16. Fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o quê? O principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olhem para mim, por favor, me respondam uma pergunta. Quem foi o maior, o principal dos pecadores? Quem? Quem foi? Fui eu. Fui eu. Paulo, no auge da sua maturidade diante de Deus, ele diz: eu sou o principal, e essa palavra principal é primeiro. Eu sou o maior dos pecadores. Mas vejam, por que a resposta não é Paulo? Ele está dizendo: para mim precisava ser evidenciado, para que eu me tornasse o modelo para todos os que viessem a crer nele. Paulo está revelando aqui um modelo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos: quando nós entendemos como é que o Senhor vê, quando nós entendemos o que é pecado para o Senhor, nós teremos as maiores evidências de pecado, única e exclusivamente nas nossas vidas, porque você e Deus sabem os pensamentos, sabem os descaminhos que já perpassaram os seus planos, ainda que não exteriorizados. É João que diz, lá em 1 João, que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Está preparado, querido? Sabe aqueles momentos em que você diz: ai, que ódio! Hã? E o Sermão da Montanha, onde em Mateus 5 é dito que o Senhor Jesus, ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que se irar contra o seu irmão,
é digno do mesmo julgamento. Ele diz: qualquer um que chamar o seu irmão de tolo é digno do mesmo julgamento. Se o Senhor Jesus andasse com você no trânsito, ouviste o que foi dito: não adulterarás? Qualquer um que olhar com intenção impura para um outro, não é o seu cônjuge, adulterou. Paulo percebe essa dinâmica, e ele só tem milhões e milhões de evidências dele com Deus, e ele tem condição de dizer: eu sou o principal dos pecadores, para que na longanimidade e salvação que lhe foi revelada, ele se tornasse um modelo para todos aqueles que se chegam diante de Jesus. Não há um outro caminho. Nós precisamos reconhecer a nossa dívida. Queridos, foi muito, muito, muito doloroso quando o Senhor me revelou que eu era o pior dos pecadores. Mas o processo é mais ou menos esse. Lendo vários comentaristas a respeito desse texto, muitos ficam tentando identificar aonde foi que essa mulher ouviu falar de Jesus, aonde foi que a sua vida foi completamente transformada, como é que foi essa história. Diácono Marcos Pester ontem me mostrou um livro onde o autor faz isso, ele tenta fazer ilações a respeito da vida das pessoas. E é muito interessante porque esse autor, que me falha aqui o nome, ele diz que essa mulher, ela devia estar ali circundando os discípulos ali pelo Sermão da Montanha, porque ela foi profundamente confrontada, porque ela era apontada como pecadora, mas parece que agora algo toma conta da sua essência e ela é confrontada com um turbilhão de pecado que ela não se aguenta. De outro lado, um outro comentarista chamado J.C. Wright, ele comentando esse texto de Lucas, ele faz um insight que eu achei muito interessante. Ele diz que essa narrativa de Lucas aqui que nós lemos, ela não está nos outros evangelhos, está só aqui em Lucas. Todavia, as demais narrativas que estão em Lucas 7, elas estão em Mateus 11. Sim, está lá em Mateus 11. E então, ele tenta encaixar essa mulher naquilo que em Mateus 11 o Senhor Jesus ensina. E se você não está lembrado, eu lhe ajudo. É no final de Mateus 11 que Jesus diz: então venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa mulher, ela passou pela dinâmica que mexe com as nossas entranhas, uma nítida e real confrontação que faz com que a gente pare de julgar quem está ao lado e a gente olha para nós e as evidências dos nossos pensamentos, do quanto nós já desejamos pessoas que fossem afastadas do caminho, imoralidades, mentiras, tudo aquilo que nos faz ser os piores dos pecadores. Somos profundamente confrontados e ao mesmo tempo ouvimos a doce voz do Senhor Jesus dizendo: tem uma solução, sou eu, corre para mim. Essa mulher foi transformada por Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que o texto revela de uma maneira assim marcante. Ninguém que se encontra com Cristo e tem a sua dívida paga, ninguém que se depara com o Senhor e Salvador Jesus e tem os seus pecados perdoados, consegue ficar em casa parado à toa. Não consegue. Sabe por quê? Porque nele é introjetado um amor que ele nunca antes experimentou. Porque a quem muito se perdoa, muito ama. Essa mulher, ela não se cansa enquanto ela não estiver aos pés do Senhor Jesus em adoração e devoção. Porque essa mulher, ela era marcada pela sociedade, ela é uma prostituta. Não obstante, ela encontrou o Senhor transformou a sua vida, ela foi perdoada, ela vai exercitar uma inconveniência maior.
ela entra na casa de uma outra pessoa enquanto está jantando com Jesus, para estar com Jesus. O amor pelo nosso Senhor e Salvador, ele será diretamente proporcional ao reconhecimento que você tenha da dívida que ele pagou em seu lugar, lá na cruz. Mas há um segundo ponto aqui que eu gostaria também de abordar, porque ele pode gerar alguma dúvida. No texto de Lucas 7 que nós lemos, é dito no verso 47: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Antigamente havia uma propaganda de um biscoito chamado Tostines, eu não sei se passava por aqui, mas dizia assim: Tostines vende mais porque é fresquinho, ou ele é fresquinho porque vende mais. Não é? Vocês conhecem essa propaganda? Não. Eu vou mudar a ilustração. Alguns leem esse texto dizendo: os seus pecados foram perdoados porque ela muito amou. E alguns olham para essa narrativa isolada e entendem que o perdão é fruto do exercício de amor que você possa realizar para com Cristo. Afinal de contas, ela lavou os pés dele com lágrimas, ela os enxugou com cabelo, ela beijou e ela ungiu. E alguém pode ler esse texto e imaginar: eu então só tenho uma forma de, ao reconhecer a minha pecaminosidade e dívidas, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa por Jesus, eu tenho que fazer para que Ele possa me perdoar. Mas não é isso que o texto está dizendo, porque essa palavra aqui, porque, é numa relação de evidência e não de causa, e o texto é claríssimo nesse aspecto. Deixe-me tentar explicar para vocês o que eu quero dizer. E eu de manhã usei esse exemplo. Se eu digo que hoje de madrugada tinha uma casa aqui no Espinheiro pegando fogo, e você me perguntar por quê, e eu vou dizer: porque eu vi. E essa é uma expressão possível. Gente, tinha uma casa pegando fogo aqui de madrugada porque eu vi com os meus olhos. Não foi eu ver que fez a casa pegar fogo. O porquê eu vi é uma evidência que eu estou dando de que realmente a casa estava pegando fogo. Eu vi, ela estava pegando fogo porque eu vi. Outra coisa é se eu usasse o porquê na relação de causalidade. Uma casa pegou fogo porque houve um curto-circuito. Esse porquê é utilizado num outro significado semântico, que é de relação de causalidade. E esse porquê não é porque ela fez alguma coisa que ela é perdoada. Não, queridos, é uma evidência. O amor que ela demonstra aqui é evidência de que ela foi perdoada de seus muitos pecados. E isso surge do texto quando nós olhamos o próprio versículo 47, porque na redação seguinte ele usa essa mesma relação direta: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus é quem perdoa, e o seu perdão, ele é evidenciado na nossa vida pelo amor que devotamos ao Senhor. E essa é a mesma estrutura da parábola. Como que é a parábola? Os devedores do credor amam para ser perdoado? Não, Jesus diz: o credor perdoou, e aquele que muito devia, muito ama. Deixa-me dizer uma coisa para você: você nunca terá os seus pecados perdoados por nenhum esforço homérico que você possa fazer. O texto é tão claro, para não nos deixar ter dúvidas, que o verso de número 50, o último verso, resolve o tema para nós. Jesus diz: a tua fé te salvou. Ela creu em Jesus, o que vai nos livrar do peso do pecado, da culpa, da condenação eterna para a qual nos leva, desse peso de sermos os piores pecadores do mundo, é crer
no Senhor Jesus, que deu a sua vida para ser condenado no nosso lugar. Agora, quando nós somos efetivamente perdoados por Cristo e compreendemos a natureza da nossa dívida, não haverá uma outra consequência senão um amor devotado e entregue à presença do Senhor. Deixe-me lhe contar algo. João Calvino, nas suas Institutas, ele diz que nós somos completamente incapazes de compreendermos com perfeição a nós mesmos. Eu vou dizer de novo. Ele diz que nós somos incapazes de entendermos a nossa essência. E é Calvino que diz que isso deveria gerar duas coisas em nós. A primeira é uma verdadeira humilhação diante de Deus, porque Deus conhece a nossa essência. E a segunda coisa é que nós deveríamos suspeitar das avaliações que nós fazemos de nós mesmos. E eu gosto disso porque é exatamente o que acontece com Simão. Ele tem um julgamento a respeito dele que é completamente equivocado e que lhe rouba a oportunidade de um encontro genuíno com Jesus, mesmo Jesus estando na sua casa. Porque ele não tem uma real compreensão do quão apodrecido ele é, porque os fariseus são chamados por Jesus de sepulcros pintados, estão mortos por dentro, bonitinhos por fora. Você se conhece, meu irmão? Você então se garante? Você é como aquele fariseu que ora dizendo: graças te dou a Deus, visto que eu não sou como os demais homens roubadores, jactanciosos, arrogantes. Na verdade eu dou o dízimo de tudo que tem, eu vou à igreja, eu fico no culto até depois do horário do almoço, e é assim. Certa feita o Senhor Jesus se encontra com os discípulos, já no final do seu ministério. Ele olha nos olhos e diz: vocês todos vão se escandalizar, e todos vocês vão me abandonar. Pedro dá um salto, enche o peito e diz: ainda que todos te abandonem, Senhor, eu não te abandonarei. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar explicitamente 3 vezes antes que o galo cante. Marcos capítulo 14. Veja, o Senhor do universo, Pedro sabe quem é Jesus. Sabe o que Pedro diz para Jesus? Você está errado. Está errado. Ainda que seja preciso, eu vou morrer pelo Senhor. Pedro diz isso, querido. Porque nós não somos capazes de conhecer a nossa essência. Vocês lembram do final da história? Ele até xinga, ele até chama palavrão para negar o Senhor Jesus antes do galo cantar. Eu queria, queridos, lhe trazer a reflexão. Se você tem convivido com o Senhor Jesus como Simão, alguém que está até disposto a ouvir o que Jesus tem a dizer para avaliar. Não, eu acho que aqui esse ensino Jesus foi bem. Acho que esse negócio aqui da gente amar ao outro, acho que é bom. E esse outro ensino aqui do divórcio, não, esse não, o Senhor Jesus, não. Esse aqui acho que é. E muitas vezes nós nos relacionamos assim, porque achamos que somos bonitinhos, arrumadinhos, certinhos, religiosinhos. O Senhor Jesus desvenda para nós na parábola e na história que a maior esperança para nós surgirá quando nós entendermos qual é a real dimensão que nós temos da dívida para com o Senhor. É nesse momento que você não tem mais amarras, não há mais reputação. Preste atenção, essa mulher, ela coloca em jogo no seu ato a sua reputação, porque ela era uma prostituta, agora ela é uma inconveniente. Ela coloca em xeque os seus recursos,
Porque essa mulher tem um vaso de alabastro com um bálsamo precioso. Todos os comentaristas vão dizer que isso daqui, naquela época, é uma preciosidade. Isso talvez valeria o dinheiro de um salário de sustento de alguns anos. Ela põe tudo a perder aos pés do Senhor, porque ela entendeu qual que é a dimensão da perdição dela sem o Senhor Jesus. E você? Aqueles que estavam à mesa olham e perguntam: quem que ele está achando que é esse Jesus para perdoar pecados? Sabem, queridos, num certo sentido a lógica deles é boa. Imagine que você teve o seu celular roubado e você então vai correndo ao policial e diz: policial, acabaram de roubar o meu celular. E o policial olha para você, olha para o ladrão fugindo e diz: mas eu perdoo o ladrão. E você diz: não é dado você a perdoar, o ofendido sou eu. Privilégio lermos o Salmo 51. É um salmo que Davi escreve depois de ser confrontado pelo profeta Natã. Ele tinha adulterado, ele tinha assassinado, mas quando escreve ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente, purifica-me do meu pecado, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de ti. E de repente ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é impuro diante dos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. A nossa vida, os nossos pecados, o nosso ódio, a nossa ira, os nossos pensamentos mais iníquos, eles são ofensas ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele é quem pode nos perdoar, e Ele é quem pode nos purificar, Ele é quem pode nos reconciliar com Deus. E o anelo de Davi parece que é o mesmo anelo dessa mulher. Davi no Salmo 51 ele diz: Senhor, não me retires da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, por favor. Essa mulher entra e ela vai à presença de Jesus porque ela o ama. Deixe-me lhe dizer uma coisa, queridos. Você quer saber se você compreendeu a salvação? Você quer saber? Olha para o amor que você tem ao Senhor Jesus hoje. Olha para o ardor que você tem em servi-lo, em procurá-lo. A lógica é diferente da grande maioria das pessoas que procuram o Senhor Jesus, que procuram na expectativa do que eu posso ter. Essa mulher, no seu amor, ela procura o Senhor Jesus na expectativa do que ela pode dar. Mas eu não quero que você entenda mal isso. E eu então vou lhe contar uma última história para caminhar para o encerramento. Eu já estava aqui em Recife, há muitos anos atrás, quando então um dia pregou aqui na igreja, um missionário muito querido da igreja, chamado Ronaldo Lidório. Conhecido em muitos lugares, um homem de Deus. E eu me lembro que eu fiquei olhando, muito tocado na mensagem. Eu pensei, eu queria conversar com esse cara. Calcei a cara, vim aqui. Ronaldo, muito prazer, o meu nome é Roberto, já conheço de ouvir falar, tudo mais, sei que. Eu queria falar com você. Você vai ficar uns dias aí? Ele falou: vou, a família da minha esposa daqui. Eu falei: e tem jeito? Ele falou: tem. Marcamos um dia à tarde. Ele falou assim: olha, pode ser agora, porque eu vou ao shopping com a minha esposa e ela fica andando. Eu falei: engraçado, homem santo, né? Mas ele tem essas dificuldades igual a gente. Então ele falou assim: ela anda, e aí a gente pode conversar. Eu falei: maravilha. Então fui conversar com ele no shopping e a esposa dele feliz, andando. E na conversa eu preciso ser honesto com os irmãos, que eu naturalmente fui no carro pensando como abordar e como falar. E meu pensamento era o seguinte: eu queria dizer a ele que eu, pela soberania de Deus, na sua direção,
eu estava num momento histórico em que tinha condições para me sustentar, a minha família, e eu estava conseguindo também guardar um pouco. E eu pensei, eu acho que o meu chamado é um chamado para poder dar dinheiro para esse povo das missões. E fui embora no carro pensando, eu vou dizer isso para ele, e eu pensei assim, mas eu vou acabar virando, né, um grande testemunho aí nas conferências do Ronaldo Lidório por aí, né? Porque afinal de contas todo missionário tem dificuldade financeira. Imagina, né, ele vai dizer que num dado momento alguém chegou dizendo, o meu chamado é para dar dinheiro para você, meu pensou um negócio. E eu fui então para conversar com ele, e chegando lá com todo o jeitinho que eu podia, eu fui dizendo, rapaz, né, obrigado, a oportunidade de conversar, sabe o que eu, aqui essa condição, não tenho a família, umas reservas, sabe, estou achando que o meu chamado é para poder aí contribuir, né, com essa obra missionária aí, né, encher a cabeça ali, compenetrado, né, ele não dizia nada, falei assim, é para contribuir financeiramente, né, não dizia nada, eu tive que levantar a cabeça, e ele é um lord inglês, né, interessante conversar com o Ronaldo. Ele olhou para mim, nos meus olhos, e ele disse, Roberto, eu posso te dizer algo? Pode, missionário? Ele disse, eu acho que você entendeu errado. O Senhor Jesus não quer o seu dinheiro, não. O Senhor Jesus quer a sua vida. Eu fui embora dali, refletindo no como é possível nós reiteradas vezes nos enganarmos igual Simão. Não, eu vou abrir a minha casa, não, eu vou, né? Mas não entrega a vida para o Senhor Jesus. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por mais que a gente pule ou grite aqui dizendo, irmãos, exerçam seus dons no corpo, na igreja. Vem, querida, ajuda no departamento infantil, ajuda no Geração Graça, ajuda nos grupos pequenos, estamos tendo dificuldade, falta de pessoas. Eu posso até usar de uma retórica tal que eu lhe faça sentir mal, e você diz, não acho que eu vou, e começa porque é uma certa obrigação, não vai dar conta, querido. Se eu disser, você tem que pregar no seu trabalho, e você sai dizendo, poxa, o Roberto está falando, acho que é isso mesmo, e você começa dizendo, cara, acho que é isso, eu vou ter que fazer isso, esse troço não vai andar. Mas quando você amar o Senhor Jesus, entendendo a salvação que Ele lhe deu na cruz, você vai amá-lo de tal forma que não há reputação que lhe segure, que não há reservas econômicas que lhe segurem, que não há estruturas humanas que lhe segurem. Você vai se lançar aos pés do Senhor Jesus para adorá-lo, para se lançar com a sua vida. E ainda que a sua reputação piore, porque essa mulher, além de prostituta, agora ela é um inconveniente que entra na casa dos outros. Ela que tinha umas reservas desse grande alabastro com o seu unguento que valia muito, ela agora não tem mais. Essa mulher não tem um currículo para apresentar. Eu fico pensando, se chega um repórter para entrevistar essa mulher, depois que ela sai da casa de Simão, e diz, hey, vem cá, me explica o que está acontecendo, você não é mais prostituta? Não, não sou. Mas, então, como é que você vai se sustentar? Você tem um novo emprego? Não, não tenho. Mas,
você tem alguma reserva? Eu tinha, acabei de despejar aos pés do Senhor. Mas você tem um currículo? Não, toda a cidade me conhece como pecadora e agora como invasora de residências. Mas, e você agora, o que vai ser da sua vida? E eu vejo ela respondendo: eu sou a mulher mais feliz da vida. Eu sou a mulher mais feliz deste universo. Os meus pecados foram perdoados. Eu fui reconciliado com meu Senhor. Ele agora é meu e eu sou dele. Eu seguirei por onde quer que ele for. Eu estarei com ele por toda a eternidade. Quando nós amarmos o Senhor verdadeiramente, fruto de uma grande gratidão e reconhecimento do que Ele fez por nós na cruz, eu sinto que haverá uma revolução nas nossas vidas, e um impacto tremendo na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. O segundo lado da moeda do perdão e da salvação na cruz é a injeção de um amor que você nunca experimentou pela pessoa do Senhor Jesus. E depois de estudar esse texto, eu respondo meu amigo de novo no e-mail. Essa mulher tinha muitas demandas, mas o grande milagre aconteceu. Os seus pecados foram perdoados, a sua vida foi restaurada na presença do Senhor dos Senhores, do único e eterno e suficiente Salvador, que nos reconcilia com Deus, porque Ele pagou pelas nossas dívidas na cruz, e não precisou de nada mais nesse encontro, porque essa é a prioridade. Esse é o maior milagre, esse é o que tem repercussões eternas, e esse é o que urgentemente precisa ocorrer com cada um de nós. Fico pensando que essa mulher pode ter escrito a segunda estrofe de um hino que particularmente eu gosto muito. Daqui, você dá um Mi maior aí para nós. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu vi meu pecado e senti sobre mim o castigo da lei. Apressado eu fugi e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali
Senhor Jesus, queremos um encontro assim. Ajuda-nos, Pai, como o apóstolo Paulo, olhar para as evidências que temos dos nossos pensamentos, dos nossos descaminhos, da nossa ira, do ódio, mentira, da nossa prepotência, arrogância, desvaneios, da nossa imoralidade. Não nos furte de encontrarmos, Pai, como aquele que é o pior dos pecadores, mas que teve em alto e bom som um convite daquele que é o único que pode nos limpar de tamanha perdição. Ajuda-nos a entender, Pai, o que é esse ministério da salvação em Cristo Jesus, realizado na cruz. Mas, Pai, se isso de fato um dia já aconteceu nas nossas vidas, não permita, Pai, que esse velho homem tente nos trazer de volta uma compreensão de Simão, de sermos cheios de nós, de sermos cheios de autojustiça. Mas dá-nos, ó Pai, aquela compreensão de Davi no Salmo 51, dessa mulher que tem um amor introjetado no coração, que não descansa enquanto não entregar a vida para o Senhor. Faz de nós o que o Senhor quiser, usa-nos para a Tua glória e para a Tua graça, que a gente não precise, ó Pai, fazer nada por sensos de obrigação pela palavra de um pastor ou de um líder na igreja, mas que esse amor, que é de quem reconhece tudo que o Senhor realizou por nós, nos estimule a nos livrarmos das amarras das reputações, das economias, do futuro, e nos leve a um gesto e uma vida de adoração completamente entregue nas mãos daquele que nos tirou do império das trevas e que nos transportou para o reino eterno dele mesmo, Jesus. Obrigado pelo milagre da salvação, obrigado pelo milagre do perdão, obrigado pela oportunidade do amor, e nós só o amaremos porque o Senhor nos amou primeiro. E que o Senhor não permita, Pai, que a gente perca o privilégio de refletir em tudo aquilo que o Teu Espírito quis e quer aplicar nos nossos corações nesse dia. Em nome daquele que transformou as nossas vidas, revelou nossa natureza, mas a transformou na cruz pela fé que temos no Seu ministério. Em nome desse Jesus. Amém.